E se o tempo nunca tivesse se curvado? E se o relógio atômico não provasse a relatividade, mas revelasse o código oculto do éter eletromagnético? A verdade sobre a luz, o tempo e o campo etéreo está prestes a quebrar o paradigma. No início do século XX, a humanidade acreditava ter finalmente dominado o tempo. Cientistas celebravam técnicas de precisão, laboratórios conquistavam novos patamares de estabilidade, e a promessa de medir a essência temporal parecia inevitável, né? No entanto, poucos percebem que o relógio atômico não nasceu para provar teorias. Ele nasceu para medir frequências físicas, nada além disso. Isidore Rabi idealizou o princípio, Harold Lyons construiu o primeiro protótipo funcional e anos depois, Louis Essen aperfeiçoou o modelo de Césio que se tornaria o mais preciso de sua época. Mas o curioso é que apenas Essen, justamente o criador do relógio atômico mais confiável do mundo, ergueu a voz numa direção proibida, a crítica à relatividade de Einstein. Para Essen, a comunidade científica havia assumido conclusões antes das perguntas. A teoria relativística tratava o tempo como algo elástico, maleável, dependente da velocidade e da gravidade, mas nunca explicava o que o tempo realmente é. Para ele, relógios não medem uma entidade metafísica chamada fluxo temporal. Eles medem processos eletromagnéticos internos de átomos, e esses processos podem ser alterados por campos, vibrações, pressões e variações energéticas concretas, sem qualquer necessidade de invocar a dilatação do tempo. Assim, Essen questiona se o próprio mecanismo é afetado por condições físicas, como é possível afirmar que o tempo mudou? Não teria sido apenas o átomo que respondeu ao ambiente? Com esse pensamento, ele abriu uma ferida profunda na física moderna. O relógio atômico não prova a relatividade. Ele apenas registra mudanças reais em estados físicos interpretadas erroneamente como mudanças no tempo. Esse conflito será o ponto de partida para desconstruirmos, passo a passo, toda a base do paradigma relativístico. Louis Essen e também ousou tocar no segundo pilar sagrado da relatividade, a constância universal da velocidade da luz. Ele próprio foi responsável por medições extremamente precisas, mas concluiu que a comunidade estava cometendo um erro conceitual grave. A velocidade da luz não deveria ser tratada como uma propriedade metafísica do universo, mas como uma consequência das condições físicas do meio eletromagnético. A famosa expressão para a velocidade da luz, C igual a 1 dividido pelo raiz quadrada de μ0ε0, revela que a velocidade da luz depende diretamente das propriedades estruturais do próprio vácuo, permeabilidade magnética e permissividade elétrica. Se essas propriedades variam, a luz varia. Era simples demais para ser ignorado. Em 1983, no entanto, quando redefiniram o metro como a distância percorrida pela luz em um intervalo fixo de tempo, Essen considerou a decisão arbitrária e perigosa. Congelar C significava impedir qualquer medição futura de possíveis variações reais. Em outras palavras, o valor se tornou um dogma. Ao invés de medir a luz, passaram a definir o espaço a partir dela. Para Essen, isso eliminou a possibilidade de testar a própria teoria. Ao dizer que a luz depende das propriedades físicas locais,
Essen implicitamente resgatava uma ideia abandonada antes de amadurecer: o meio eletromagnético, uma estrutura real, ativa e presente no vácuo. Não o éter mecânico do século XIX, mas o éter eletromagnético moderno, consistente com Maxwell, QED e com as observações de que o universo é 99% plasma. A luz não viaja no nada, ela se apoia em um campo estrutural, vivo, dinâmico. E ao ignorar esse meio, Einstein preservou apenas as equações, mas sacrificou sua causa física. Essa contradição será central para entender o verdadeiro papel das transformações de Lorentz. Antes de Einstein, Hendrik Lorentz buscava entender por que fenômenos eletromagnéticos exibiam comportamentos estranhos quando observados em movimento. Ele não negou o éter. Ao contrário, acreditava firmemente que havia um meio universal, não mecânico, mas estrutural, onde campos e radiações existiam. As célebres transformações de Lorentz nasceram exatamente desse esforço: explicar como instrumentos físicos sofrem alterações reais, como contração dinâmica e mudanças de frequência, ao atravessar esse meio. Para Lorentz, o tempo não se dilatava de verdade. Os relógios apenas respondiam ao meio. Os comprimentos não diminuíam metafisicamente. A matéria se ajustava fisicamente ao seu ambiente. A teoria era dinâmica, não geométrica. Einstein manteve as equações, mas removeu o meio. E ao remover o meio, perdeu a causa. O efeito se tornou absoluto. Tempo, espaço e simultaneidade deixaram de ser fenômenos físicos e passaram a ser propriedades matemáticas da realidade. Foi Essen quem apontou essa ferida. Einstein eliminou o éter, mas não ofereceu nenhuma explicação física alternativa. Hoje sabemos que o universo é dominado por plasma, campos, correntes, densidades e fluidos eletromagnéticos. O éter moderno não é o fluido luminífero clássico, é o próprio tecido eletromagnético do cosmos. Ele determina constantes interações e a própria velocidade da luz. Dentro desse quadro, as transformações de Lorentz deixam de ser magia relativística e retornam ao seu sentido físico original: descrever a resposta de sistemas atômicos e materiais ao moverem-se em um campo estruturado. A dilatação temporal deixa de ser filosofia do tempo e torna-se variação dinâmica de frequência. Com isso, abrimos caminho para reinterpretar relógios atômicos, velocidade da luz e espaço como fenômenos eletromagnéticos reais, não como abstrações geométricas. A relatividade de Einstein apresenta um paradoxo que poucos ousam discutir. Ela afirma descrever como o tempo se comporta, mas nunca define o que o tempo realmente é. Para Einstein, o tempo é apenas uma coordenada geométrica que pode alongar, contrair ou se misturar ao espaço, dependendo da velocidade e da gravidade. Mas essa interpretação depende de um salto filosófico profundo: confundir as medições físicas feitas por relógios com uma mudança ontológica do próprio tempo. Louis Essen atacou esse ponto com precisão cirúrgica. Para ele, relógios não registram o tempo, registram frequências de ressonância, processos físicos dependentes de energia, campo e condições ambientais. Assim, se um relógio oscila diferente ao ser acelerado, isso não prova que o tempo mudou, mas apenas que o sistema físico foi perturbado. Essa distinção parece sutil, mas muda tudo. Um relógio mecânico pode atrasar porque o metal expande. Um relógio de quartzo pode variar com pressão.
Um relógio atômico pode alterar sua frequência sob influência de campos eletromagnéticos ou variações na energia do átomo. Nada disso implica que o tempo andou diferente. Implica somente que o instrumento respondeu ao ambiente. Porém, ao interpretar essas variações como dilatação temporal, a relatividade transforma um efeito físico em narrativa geométrica. Para Essen, isso era um erro conceitual grave. Uma teoria que confunde medição com ontologia não descreve a natureza, descreve apenas seus instrumentos. Com isso, ele expôs a vulnerabilidade central do paradigma relativístico. Se o tempo não é definido fisicamente, então ele não pode ser tratado como entidade que se curva, se dilata ou sofre efeitos. A consequência é inevitável. O tempo relativístico não é um fenômeno, é uma convenção matemática. Para entender o conflito entre relógios atômicos e relatividade, precisamos observar o mecanismo interno desses dispositivos. O que um relógio atômico mede, na prática, é a frequência necessária para induzir uma transição energética específica no átomo de césio. Quando micro-ondas atingem exatamente 9.192.631.770 ciclos por segundo, o átomo responde, e essa resposta regula um oscilador eletrônico. É essa frequência estável e repetitiva que define o segundo moderno. Não existe tempo aqui. Existe apenas ressonância atômica, uma vibração eletromagnética que depende de condições físicas reais, campos, densidades energéticas, temperatura, pressão e aceleração. É exatamente nesse ponto que Louis Essen confronta a relatividade. Se um relógio atômico em movimento oscila diferente, isso não significa que o tempo se dilatou, mas sim que o átomo experimentou uma mudança física. Acelerá-lo pode alterar sua energia interna. Mudanças gravitacionais podem modificar a densidade do campo eletromagnético ao redor. A presença de radiação ou vibração pode influenciar a precisão do sistema. Esses fatores não têm qualquer relação com a ideia de tempo elástico. São fenômenos materiais, não metafísicos. Mesmo experimentos famosos, como Raffaele-Keating ou correções aplicadas ao GPS, dependem de ajustes térmicos, ambientais e eletromagnéticos que são maiores ou comparáveis aos supostos efeitos relativísticos. A interpretação relativística só prevalece porque o modelo assume de início o que quer provar. Para Essen, isso é circular. Se relógios são construídos e interpretados com base na relatividade, então usá-los como prova da relatividade não tem validade científica. Para o modelo eletromagnético, a explicação é clara. Relógios não medem tempo, medem estados físicos que variam com o campo. Depois de entender que o tempo relativístico é uma abstração e que a luz depende de propriedades físicas do vazio, é impossível evitar a conclusão que Louis Essen e outros pesquisadores silenciosamente apontaram. O espaço não é vazio. Nunca foi. O universo é preenchido por uma estrutura física invisível, o éter eletromagnético moderno, que não é o fluido mecânico do século XIX, mas sim o próprio campo que permite a existência de ondas, cargas, correntes e radiação. Maxwell havia sugerido isso ao demonstrar que as constantes fundamentais μ0 e ε0 definem a velocidade da luz. Isso é a assinatura de um meio estrutural. Não existe onda sem meio.
não existe luz sem campo. Esse éter moderno não representa um mar absoluto de repouso, mas uma malha física que possui densidade, condutividade, tensões eletromagnéticas e comportamento dinâmico, especialmente em presença de plasma. Ele é consistente com a realidade observável. Galáxias giram contidas por correntes de plasma, auroras são descargas eletromagnéticas vibrando no limite do domo, e a luz se curva, não por geometria do espaço, mas por mudanças, na densidade do campo. Em vez de eliminar o meio, como fez Einstein, o modelo eletromagnético o restaura. E com isso devolve significado físico às equações de Lorentz. Nesse quadro, efeitos relativísticos são reinterpretações de fenômenos eletromagnéticos reais. A dilatação temporal vira variação de frequência. A contração espacial vira alteração dinâmica de matéria. A curvatura do espaço vira gradiente de densidade do meio. Tudo se encaixa de forma natural, sem paradoxos, e é um universo vivo, sustentado por campos e correntes, e não um palco geométrico inerte. E é sobre esse pano de fundo que as transformações de Lorentz revelam sua verdadeira natureza. A descrição matemática de como sistemas físicos se comportam ao atravessar um meio eletromagnético universal. Para compreender plenamente o valor das transformações de Lorentz dentro da visão eletromagnética, precisamos abandonar a interpretação geométrica introduzida por Einstein e retornar ao espírito original da obra de Lorentz. Quando Lorentz desenvolveu suas equações, ele não estava reinventando o tempo nem remodelando o espaço. Ele estava tentando explicar como a matéria reage quando se desloca através de um meio eletromagnético universal. Para ele, a contração de comprimento e a alteração de frequência dos sistemas físicos não eram ilusões nem propriedades do espaço-tempo. Eram respostas físicas reais produzidas por tensões eletromagnéticas no éter. Imagine uma estrutura vibratória movendo-se através de um campo. Sua frequência pode mudar, sua extensão pode se ajustar, sua estabilidade pode oscilar, dependendo da resistência do meio. Lorentz interpretou o mundo assim. A teoria era dinâmica, descrevia o comportamento da matéria imersa em uma estrutura física. Quando Einstein removeu o éter, as equações perderam sua causa. O efeito passou a ser tratado como absoluto, e aquilo que antes descrevia reações físicas tornou-se a suposta elasticidade do espaço e do tempo. Essa inversão filosófica transformou o universo em geometria abstrata, mas deixou as equações sem fundamento físico. Na visão moderna do éter eletromagnético, as transformações de Lorentz recuperam seu significado original. Elas descrevem como campos, átomos, partículas e sistemas ressonantes se comportam quando alteram seu estado de movimento relativo ao meio eletromagnético. Nada mágico, nada metafísico, apenas física. Essa interpretação devolve sentido às medições, restaura a coerência do eletromagnetismo e elimina paradoxos relativísticos. A matemática permanece, mas agora sustentada por uma causa real, o campo que permeia o cosmos. Os defensores da relatividade frequentemente apontam para experimentos como Raphael-Kitting e para as correções aplicadas ao sistema GPS como provas incontestáveis da dilatação temporal. Entretanto, uma análise mais cuidadosa, como a realizada por Louis Essen, revela que esses experimentos não provam o que muitos acreditam.
eles apenas registram diferenças reais de frequência entre relógios submetidos a ambientes diferentes, né? Esses ambientes incluem variações de temperatura, pressão, vibração, radiação cósmica, aceleração, campos magnéticos e densidade atmosférica. Cada um desses fatores é capaz de influenciar diretamente o estado físico do átomo de césio e alterar sua frequência ressonante. No caso do GPS, as supostas correções relativísticas coexistem com correções térmicas e eletromagnéticas que são tão relevantes quanto, ou até maiores, do que os efeitos atribuídos à relatividade. O sistema funciona porque os engenheiros aplicam ajustes empíricos para compensar distúrbios físicos reais, não porque o tempo está se dilatando no sentido filosófico proposto por Einstein. O que está mudando não é o tempo, mas a frequência dos relógios em condições físicas distintas. É uma diferença simples, mais profunda. A relatividade confunde o instrumento com o conceito. A própria calibração dos satélites depende de medições baseadas no modelo relativístico, o que torna o processo circular. Um sistema construído sob premissas relativísticas será interpretado como evidência da relatividade, independentemente das causas físicas envolvidas. Essen alertou para esse viés. Usar um instrumento projetado para validar uma teoria como prova dessa teoria não é metodologia científica, é autorreferência. Dentro da visão eletromagnética, esses experimentos são explicados por perturbações físicos reais, sem necessidade de invocar dilatação temporal nem espaço curvo. A partir das conclusões de Essen, Lorentz e Maxwell, emerge uma visão coerente e poderosa. O universo não é uma geometria abstrata suspensa no vazio, mas uma grande estrutura eletromagnética onde tudo, da vibração do césio ao movimento das galáxias, é resultado de campos, tensões, correntes e densidades de energia. A luz não se desloca no nada, ela se propaga como uma onda sustentada pelo próprio tecido do campo. O tempo ele não é uma dimensão maleável, é uma expressão da estabilidade física dos processos internos e da matéria. E a gravidade, ao invés de ser curvatura do espaço-tempo, pode ser vista como um efeito de diferenças de densidade e fluxo no meio eletromagnético que preenche o cosmos. Esse cenário também se alinha surpreendentemente bem com o modelo da Terra plana eletromagnética, onde o domo funciona como estrutura de contenção de energia e fenômenos como auroras e correntes de plasma revelam a natureza viva e ativa do éter moderno. O Sol e a Lua trafegam em trilhas magnéticas. O campo terrestre organiza fluxos energéticos. E a rotação do firmamento ele gera efeitos dinâmicos observáveis. Dentro dessa visão, a relatividade perde seu papel de explicação última e se torna apenas uma descrição matemática útil em alguns contextos, mas fisicamente incompleta. Ao substituir o espaço vazio por uma estrutura eletromagnética real, muitos paradoxos desaparecem. Não há problemas com simultaneidade. Não há necessidade de velocidades absolutas, não há espaço curvo. Existem apenas variações de campo, densidades de energia e processos físicos que moldam a realidade. Esse universo é mais simples, mais intuitivo e mais compatível com observações empíricas diretas. É um cosmos vivo, elétrico, pulsante e profundamente coerente. Agora que estabelecemos essa base, podemos avançar para a síntese final, que reunirá tempo, luz, éter e Lorentz em uma única visão unificada.
E chegamos ao ponto em que todas as peças eles se encaixam. Quando abandonamos a interpretação geométrica da relatividade e retornamos à física dos campos, tudo aquilo que parecia confuso, paradoxal ou metafísico torna-se simples e coerente. O tempo deixa de ser uma dimensão que se dobra e passa a ser a taxa de transformação interna da matéria. Relógios não andam mais devagar, eles alteram sua frequência porque seus átomos sofrem mudanças energéticas reais ao interagir com o meio eletromagnético. A luz deixa de ser uma mensageira absoluta e passa a ser um fenômeno condicionado pelas propriedades físicas do vácuo, cujo valor depende da permeabilidade e permissividade do campo. E o éter moderno, não o fluido ultrapassado do século XIX, mas o tecido eletromagnético que estrutura o universo, assume seu papel central. Dentro dessa realidade, as transformações de Lorentz retornam ao seu propósito original: descrever matematicamente como sistemas vibratórios e estruturas materiais se comportam quando atravessam o meio físico com densidade, tensão e orientação próprias. Em vez de dizer que o tempo muda, elas explicam como a interação com o campo modifica frequências e comprimentos, de forma dinâmica e mensurável. O que Einstein chamou de dilatação temporal transforma-se, na visão moderna, em variação eletromagnética. O que ele descreveu como contração do espaço torna-se resposta física do sistema ao meio. A teoria deixa de ser metafísica e volta a ser física. O universo ressurge como uma estrutura contínua, coerente e interligada, onde a matéria é moldada por campos, onde a luz é guiada por densidades e onde o tempo é apenas o reflexo da estabilidade vibratória de sistemas eletromagnéticos. Não há paradoxos, não há violações de lógica. Há apenas um cosmos vivo, sustentado por processos físicos reais. Essa unificação devolve o sentido perdido às equações, reconecta Maxwell a Lorentz e coloca Essen como uma das vozes mais importantes na reconstrução moderna da física. A física moderna se acostumou a venerar a relatividade como uma espécie de dogma intocável. Ela se tornou mais que uma teoria, virou uma lente obrigatória. Qualquer experimento que pareça indicar variações de frequência é automaticamente interpretado como prova de dilatação temporal. Qualquer curvatura aparente de luz é atribuída à geometria do espaço. A comunidade científica passou a tratar espaço e tempo como entidades maleáveis e invisíveis, mas resistiu por décadas em aceitar algo muito mais simples. O universo possui estrutura física. Ele não é vazio. Ele é campo. Ele não é geométrico, é energético. Ele não é abstrato, é eletromagnético. Essen foi uma das poucas vozes a denunciar isso. Ele sabia que remover o meio e manter apenas as equações condenava a física a uma interpretação abstrata, desconectada do real. Ao afirmar que relógios medem processos físicos e não o tempo, ele tocou em um ponto que poucos ousaram enfrentar. Sua crítica à definição arbitrária da velocidade da luz expôs a fragilidade dos fundamentos modernos. Sua defesa implícita de um meio eletromagnético dissolveu o vácuo absoluto que Einstein tentou impor. E sua análise das transformações de Lorentz devolveu a essas equações o significado original que a revisão relativística havia distorcido. A reconstrução eletromagnética não é uma negação da matemática, é sua redenção.
ela devolve causalidade, coesão e lógica à física. E mais importante, abre a porta para modelos que haviam sido enterrados não por erro, mas por conveniência teórica. É nesse ponto que a ciência alternativa se encontra com a verdade física. Quando o cosmos volta a ser um campo vivo, onde luz, tempo e matéria interagem em um tecido energético que sustenta tudo que existe. Ao longo desta investigação, revelamos algo que estava oculto atrás de décadas de interpretações equivocadas. O universo funciona como uma imensa estrutura eletromagnética. A luz, em vez de ser entidade absoluta, é produto do meio. O tempo, em vez de ser dimensão plástica, é resultado da estabilidade vibratória dos sistemas. O vácuo, em vez de ser ausência total, é um campo pleno de energia, densidade e propriedades físicas definidas. E as transformações de Lorentz, longe de serem prova de uma geometria espaço-temporal, são a assinatura matemática das interações entre matéria e campo. A relatividade não é a lei final do cosmos. É apenas uma descrição parcial que perdeu sua causa ao remover o éter moderno da equação. O relógio atômico não prova a dilatação temporal, ele apenas reflete mudanças no estado energético dos átomos. O GPS não valida a relatividade. Ele funciona porque engenheiros corrigem variações físicas reais com métodos empíricos. A constância absoluta da velocidade da luz é uma definição arbitrária, não uma observação universal. Louis Essen enxergou tudo isso antes do seu tempo. Seu alerta, ignorado pelo mainstream, ressurge agora com força, sustentado pela física do plasma, pelas observações astronômicas e pela coerência da teoria eletromagnética. O resultado é uma nova visão de universo, ordenado, vivo, coerente, sustentado por campos que permeiam tudo. Um cosmos onde a luz segue caminhos definidos por densidades, onde a matéria responde ao meio que atravessa, onde fenômenos conhecidos como gravidade emergem de fluxos e tensões e onde o tempo não é senhor de nada, é apenas reflexo da vibração da matéria. Eis o código oculto do universo elétrico. Eis a estrutura que unifica micro e macro. E eis o caminho para uma nova compreensão da realidade, onde o éter eletromagnético volta ao seu trono como fundamento físico que sustenta todas as coisas.